Bom, vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14. Eu queria pedir perdão para vocês, principalmente para as meninas, que vieram esperando ouvir um sermão que falasse sobre mulher. Eu tenho uma séria dificuldade de encomendar sermão, esses sermões assim de data marcada, tipo Dia dos Pais, Dia das Mães. Eu não consigo fazer essas coisas. E Deus tocou no meu coração para trazer uma palavra hoje, e eu acho que é porque Deus quer ministrar alguém aqui de forma especial. Então, queria pedir que você estivesse bem atento ao que Deus quer nos comunicar. 2 Samuel, capítulo 12. A partir do versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entrou em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu para que lhe preparasse uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuastes e chorastes, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes. Ele respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazer de volta a vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Gente, há alguns dias atrás Deus colocou essa palavra no meu coração, e mais precisamente ontem ela veio com força, e eu entendi que era da parte do Senhor para que eu pudesse comunicar a vocês. Eu não sei se vocês viram no jornal um acidente que teve de uma adolescente de 16 anos que foi atropelado enquanto estava andando de bicicleta e o carro bateu. Eu tinha acabado de chegar em casa e liguei a TV. E quando eu liguei a TV, eu vi aquela cena. E aquilo me chocou muito. Eu fiquei pensando e orando pela família, pedindo para que Deus abençoasse aquele adolescente e que desse a ele alguma estrutura para que ele pudesse suportar aquilo e sair vivo. E eu orei e fiquei também um pouco preocupado, porque já faz um tempo que eu tenho usado mais a bicicleta e menos o carro. Por N motivos, não só pela gasolina 2.8, mas pelo corpinho que já não está mais tão legal como era antes. Saradão, né? Então eu fiquei orando por aquele adolescente. E quando foi umas 10 horas da noite, eu entrei no Face e vi um comentário de uma prima minha, a irmã de Rafa, que estava comentando a morte daquele menino. E eu perguntei: olha, é o mesmo? Ela disse: é. E aquilo me doeu profundamente. Aquele menino tinha 16 anos. E jamais passou pela cabeça de alguém que ele pudesse morrer tão cedo. Cheio de vida, cheio de planos, projetos. E eu fiquei pensando: isso é da vida. Um filósofo chamado Nietzsche, ele usa uma expressão chamada tragédia.
para descrever a existência humana. E ele compara a existência humana àquelas tragédias gregas. E ele nos fala que nós existimos e coexistimos com as tragédias. E é bem verdade que a nossa fé cristã não é a isenção de que a gente vai passar por isso. Ela não nos isenta de que nós possamos passar por problemas, por aflições, por sofrimentos. Um outro pensador, um filósofo chamado Heidegger, ele trabalha um tema que eu acho interessante. Ele fala que o ser é angústia, porque uma hora ou outra a gente entra num sofrimento e essa angústia começa a nos mobilizar de alguma forma. O que eu quero dizer é simplesmente que nós sofremos. Francisco Otaviano disse uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse: quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, que não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu. Só foi espectro de homem, não foi homem. Só passou pela vida e não viveu. Porque quando a gente vive, a gente está completamente vulnerável a ouvir o sofrimento bater à sua porta. E aquela cena me chocou profundamente. Eu fui para a cama, não consegui dormir, me mexia para um lado e para o outro, e lembrando aquele menino dando voltas no ar até encontrar o chão. Eu fiquei pensando como é que a família ia encarar aquilo. Como é para uma família ouvir uma notícia dessas. E nós na igreja, infelizmente, sempre ouvimos o discurso do Deus que faz o impossível. Então você vai para a igreja e o pastor está lá dizendo: creia tão somente porque Deus faz o impossível. Aí tu, aleluia! Mas quase nunca a gente fala sobre quando o impossível não acontece. E existem algumas vezes em que nós vamos orar e o impossível não vai acontecer. Eu peço licença a Léo para contar uma experiência nossa, de que quando a mãe de Léo, que era uma tia, a tia mais chegada que eu tinha, ela adoeceu de câncer, nós começamos a fazer clamor. E várias igrejas se mobilizaram orando por ela. E a gente cria com todo o coração de que Deus ia restaurar, de que Deus ia curar, de que Deus ia libertar. E eu, junto com os outros, começamos a desacreditar aos poucos. Eu lembro que Léo foi o último a desacreditar. E até nos últimos minutos de vida dela, ele estava lá dizendo: Senhor, faz um milagre, faz um milagre, faz um milagre. Aquilo era impossível para os homens. Os médicos já tinham dito: olha, não tem mais jeito. E a gente clamou ao Deus que faz o impossível acontecer. O problema é quando o impossível não acontece. A minha tia faleceu. E junto com ela, a gente teve que encarar as consequências da sua ausência. Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu hoje não vim falar sobre o Deus que faz o impossível. Eu já falei sobre isso e eu creio que Deus faz isso. Deus é poderoso para fazer o impossível. Você crê assim também? Amém. Mas o que eu quero falar hoje é quando Deus não faz o impossível acontecer. E quando as tragédias da vida se instalam. E quando o sofrimento bate a porta. E quando não há mais nada a ser feito, porque aquilo que nós mais temíamos nos sobreveio. O que fazer? Como reagir? Vemos nas Escrituras que nem sempre o impossível se torna possível. Nem sempre nossa oração modifica a situação, como foi o caso do rei Ezequias. Lembra da história do rei Ezequias? Olha, você vai morrer. Aí ele vai, o profeta vai embora para casa, no meio do caminho, Deus diz: volta lá, porque esse rei está orando, e eu decidi mudar de ideia, eu vou dar mais um tempinho para ele. Lembra da história de Ana? Era impossível. E Ana se dobra diante do Senhor e diz: Senhor, eu preciso da tua graça. E ela já volta para casa espiritualmente grávida, certa de que o Senhor tinha feito um milagre, e Deus fez o milagre. Que falar de Jonas, por exemplo, que dentro do ventre do peixe clamou ao Senhor, e o Deus do impossível interviu, e o milagre aconteceu. E essa história só com muita fé para a gente acreditar nela. Tamanha intervenção divina. Mas e quando Deus não intervém? E
E quando as coisas não acontecem, algumas situações tornam-se impossíveis. E o que se teme acontece mesmo contra as nossas preces. Quer ver um exemplo? Moisés. Moisés não entrou na terra prometida. Era impossível e Deus não voltou atrás. Um outro exemplo clássico é de Paulo. Paulo diz que Deus permitiu que ele tivesse um espinho na carne. E ele por 3 vezes orou dizendo: Senhor, me liberta disso, Pai. E eu estou falando de Paulo, que foi instrumento de Deus, ferramenta divina para fazer milagres. Mas o próprio Paulo diz: Senhor, me liberta disso, desse espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás que vinha atormentá-lo sempre. E Deus diz o quê? Não, filhão, não vou te livrar disso. Você precisa disso. Você vai ter que conviver com essa impossibilidade. Porque a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí você diz assim: eu não estou sofrendo. Eu não tenho nada a ver com isso. Essa palavra não é para mim. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando você perder o emprego, quando sua família entrar na crise, quando, quem sabe, se infelizmente isso acontecer com você, você passar por um processo de separação, um relacionamento de tempo tiver que se romper e aquelas amputações da alma acontecerem. Quando você olhar para a situação da sua empresa e você perceber que ela está entrando em falência e que nada daquilo vai mudar. Quando você se depara com uma pessoa que está doente e aquilo não se reverte e ela chega a falecer. Quando alguém perde uma pessoa querida, é necessário que a gente saiba como agir diante dessas circunstâncias. E eu queria te propor que a gente pudesse aprender algumas lições a partir desse texto. Existe um termo da psicologia chamado resiliência. E resiliência, na verdade, é um termo que a psicologia pegou emprestado da engenharia. E é quando alguma matéria sofre um estresse, ela é modificada. E resiliência é a capacidade de ela ser modificada e voltar, superar o estresse. Por exemplo, quando a gente fica em cima de uma bola, senta em cima de uma bola, aquela bola começa a se estressar ali. E ela pode ficar oval. E resiliência é a capacidade de ela voltar à sua forma original. Então, o que eu quero falar hoje é sobre a resiliência que a gente encontra na fé cristã. Como que a gente pode, olhando para Deus, vivenciar as coisas mais difíceis, suportar os sofrimentos mais dolorosos, lidar com as impossibilidades e caminhar. A gente tem um exemplo aqui fantástico de Davi. Davi, como todo mundo já conhece a história, era rei. E diz a Bíblia que um dia, numa primavera, época em que os reis iam para a guerra, Davi decidiu ficar em casa. Ele estava no lugar errado. Ele deveria estar na guerra, mas ele fica em casa. E a Bíblia também nos diz que ele sai no comecinho da tarde da sua cama. Ele estava tirando um cochilo. Ele estava no lugar errado e na hora errada. E ele vai dar um passeio na varanda e ele encontra uma mulher muito bonitona. E ele diz: eu quero essa mulher para mim. E ele trama uma estratégia, e vocês conhecem a história. E ele consegue a proeza de engravidar ela. E ele não tem como se livrar da situação. Então ele se livra do marido e se junta a ela. E o profeta Natan é enviado por Deus para conversar com ele. E quando o profeta começa a conversar com ele, ele diz assim: olha, esse cara que você está contando essa história aí precisa morrer. Esse cara é um pilantra. Aí Natan olha para ele e diz assim: muito bem, esse cara é você, mas você não vai morrer, porque Deus já te perdoou, mas o menino morrerá. Esse bebê, fruto dessa relação de vocês, vai morrer. Eu fico pensando às vezes o que o bebê tem a ver com isso. Eu não sei te dizer, porque eu não entendo a lógica divina. Eu não consigo, e nem sou advogado de Deus para explicar as coisas que Deus não deixa claro. Mas o fato é que o bebê morre. Davi vai para o chão, chora, não come, fica 7 dias ali naquela situação deplorável. Era um rei se humilhando
diante de Deus e dizendo: Senhor, muda essa decisão, faz alguma coisa, me leva. Mas essa criança não tem nada a ver comigo não, Senhor. Quem pecou fui eu. Deixa essa criança viver, vamos resolver só eu e você aqui. E ele chora, ele não come, ele fica ali sem roupa, desnudo no chão. E Deus vê aquela situação toda, mas Deus resolve não agir. E às vezes Deus fica em silêncio conosco. E às vezes a única coisa que nós vamos ouvir de Deus é um não. Às vezes a gente vai orar e as coisas não vão mudar. Alguém que te garanta que Deus sempre vai fazer as tuas vontades não conhece o Evangelho. Isso é a boa cumba. Não é a macumba, é a boa cumba. Evangelho te faz ter a consciência de que Deus é soberano. E ora Deus vai entender e ouvir o teu pedido. Ora Deus vai dizer não. E Deus diz não para Davi. E o que eu conto em Davi é que ele consegue enfrentar as possibilidades, as impossibilidades da vida, essas tragédias, em primeiro lugar, enfrentando a realidade como ela é. Se você observar comigo, Davi, ele ouve os soldados cochichando, o pessoal cochichando, e ele pergunta o quê? O que ele pergunta? Morreu? Morreu o menino? Ele não vai com rodeios, ele não está, Senhor, não, eu não quero ver isso não, quero ver não. Morreu? Os soldados morreu, Senhor. Ele enfrenta a realidade. E o que eu tenho visto é que muita gente tem fugido da realidade da sua própria existência. Uma vez eu encontrei uma mulher que a gente já tinha tido algumas vivências na igreja juntos. E o sonho dela era engravidar. E ela tinha passado por uma cirurgia. E ela tirou o útero. Ela tinha tirado o útero. E eu encontrei com ela e achei que ela está triste, cabisbaixa. E sabe o que ela me disse? Eu estou esperando meu filho. Deus vai me dar meu filho. Deus vai fazer um milagre. Vai ser grandioso. Olha só, o que Deus vai fazer. Eu fiquei olhando assim, meu Deus do céu. Ela podia ter um filho adotando uma criança. Ela podia abraçar alguém e dizer: esse é meu filho. Eu não sei. Mas ela não conseguia entrar naquela realidade, encarar aquela realidade de que de fato ela já não tinha mais condições. Era impossível. Ela não conseguia lidar com essa situação real dela. E a minha pergunta é: será que nós temos conseguido entrar em contato com a nossa própria realidade? Qual é a realidade da situação que te cerca? Eu conheço pessoas que estão separadas há anos e anos e anos e anos. O cara já está para lá de Bagdá, com outra família, com outras vivências. Aí eu falei: não, mas Deus vai trazê-lo de volta, Deus vai trazê-lo de volta. Ficam, sabe, insistindo na impossibilidade. É engraçado porque Davi não diz assim: morreu, Senhor, ressuscita, ressuscita. Ele morreu? Morreu. Então levanta. E a segunda coisa que eu vejo em Davi é que Davi, ele passa a investir nele mesmo. Davi não se abandona. E uma das coisas que acontece quando a gente passa por um sofrimento desses e a gente enfrenta uma impossibilidade, por exemplo, quando a gente termina uma relação, é a pessoa se auto-abandonar. Fica largadona, não quer comer, emagrece, fica mal, entra em crise. Eu já vi isso muitas e muitas vezes, já tive que mediar muitas e muitas situações como essa. E o que eu acho belo em Davi é que ele levanta, toma banho, se perfuma, bota uma roupa. Quando ele volta do templo, ele come. Ele não se abandona. E quando a gente enfrenta as impossibilidades da vida, quando a gente ouve os nãos de Deus, a atitude que a gente tem que fazer é essa: dizer: Senhor, eu preciso cuidar de mim mesmo. Senhor, eu sei que Tu não fizeste como eu tinha te pedido, e eu creio que Tu és soberano sobre todas as coisas, mas eu preciso cuidar de mim mesmo. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me amar. Eu preciso entender que Tu me amas. Eu não posso me abandonar. Uma vez ligaram para mim e disseram: precisamos muito de você. Eu disse: tá bom, vamos lá. E me levaram numa casa de um jovem com seus 25 anos. E ele tinha terminado um relacionamento.
E ele já estava há 4 meses dentro do quarto, sem sair. Poucas vezes ele tomou banho, tinha perdido muitos quilos. E o que ele tinha feito com ele era se abandonar. Pessoas que não conseguem lidar com o não de Deus, com o silêncio de Deus, têm a tendência a se abandonar. E a palavra de Deus hoje, o que a gente pode aprender com a vida de Davi é: siga em frente. Você continua vivo. Deus ainda tem projetos para você. Deus ainda pode fazer muitas coisas para você. Não se abandone. Tome banho, levanta do chão. Levanta a cabeça. Perfume-se. Terceira coisa que Davi faz é não permitir que a relação dele com Deus se desfaça. O que eu acho belo é que Deus não responde à oração de Davi. Mas para onde Davi vai? Para onde Davi vai? Ele vai ao templo adorar o Senhor. E aí eu lembro de Abacuque capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, não haja produto na vide, produto da oliveira minta, que não haja gados no curral, eu todavia me alegrarei no Senhor. É a fé contra todas as impossibilidades humanas. É dizer: Senhor, eu não te adoro porque tu sempre me ouves. Senhor, eu não te louvo e tu és o meu Deus simplesmente porque tu sempre estás fazendo os meus caprichos. Eu simplesmente te louvo e te adoro, apesar de não entender o teu trabalhar na minha vida, eu te adoro, Senhor. E o que Davi faz é: eu vou adorar esse Deus que matou meu filho. Porque apesar de não entender o trabalhar dele, eu confio nele. Eu confio nele. Você lembra daquela expressão de Jó? Jó, sobrevém sobre a vida de Jó um sofrimento que jamais haverá igual. E o livro de Jó é uma grande história, uma poesia belíssima. Os filhos morrem, ele perde tudo que tinha, ele adoece. E lá para as tantas, Jó sai com uma que eu disse só para ser crente mesmo. Só um cara muito íntimo de Deus podia dizer isso. Porque ele diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Eu vejo sempre as pessoas criticando, entrando em crises com Deus quando as coisas não acontecem. E eu fico pensando: onde é que a nossa fé está fundamentada? Quais são as bases onde se sustenta a nossa alma? Porque muitas vezes eu quero te dizer e te alertar hoje: Deus te dirá não. Você ainda vai chorar na vida. Porque a palavra nos garante que nós teremos aflições, sofrimentos. Quem sabe você está vivendo uma impossibilidade. Você tem orado e dito: Senhor, eu quero isso. Senhor, faz isso, faz isso. E o que Deus faz é algo que você não espera, é algo que você não quer. Mas ainda assim eu te convido a você ir adorar o Senhor no templo. A palavra de Deus para você hoje é aquela mesma palavra que ele dá para Paulo, que não entendia porque aquele espinho na carne dele não saía. Mas a palavra de Deus é: minha graça te basta, meu filho. Não, Deus não se explica. Deus não está preocupado em explicar o sofrimento humano. Os discípulos de Jesus olham um cego e perguntam: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Aí Jesus não explica o sofrimento humano. Ele diz: nem ele nem seus pais, mas para que se manifeste a glória de Deus. E vai lá e cura o cara. Onde você viu Jesus explicando o sofrimento humano? Uma vez uma mulher escreveu uma carta para o reverendo Caio Fábio, uma das mais belas cartas que eu já li. A filha dela tinha sido assassinada, foi sequestrada e assassinada. Ela tinha 20 e poucos anos, tinha acabado de casar, não tinha filhos, uma carreira promissora, uma serva do Senhor. E a mãe, revoltada com Deus e com a vida, escreve para Caio e fala: olha, Caio, eu não entendo como essas coisas acontecem. E a gente que está na liderança sempre tem uma resposta para dar a alguém. A gente sempre fica tendencioso a advogar as causas de Deus. E aí o que eu acho belo é quando Caio diz: eu também não entendo. Eu não entendo porque Eva pegou aquele fruto proibido. Eu não entendo
porque Caim e Abel terminaram daquela forma. Eu não entendo a Torre da Babilônia. Eu não entendo nada. Eu não entendo porque Deus escolheu Jacó e aborreceu Esaú no ventre da mãe. Eu não entendo porque o povo de Israel era tão teimoso e tão promíscuo nas suas relações espirituais. Eu não entendo porque Jesus teve que morrer numa cruz. Eu não entendo. O que a gente entende? O Evangelho não é um pacote de respostas prontas, mas é um desafio a conviver muitas vezes com as perguntas e caminhar por fé. Você entende essa palavra? Então, quem sabe, se você está vivendo uma situação difícil na sua vida, uma impossibilidade, Deus não te responde conforme você pede, eu quero te convidar hoje a adorar ao Senhor, trazer o seu mais puro e intenso louvor a Ele e dizer: Senhor, ainda que Tu me mates, em Ti esperarei. Uma quarta coisa que Davi faz, que nós podemos ver nesse texto, é que só quem sofreu sabe consolar. Só quem já sofreu sabe consolar. Você percebe? Davi volta do templo, come, e ele vai fazer o quê? Ele encontra com a mulher que tinha acabado de perder um filho. E Davi sabia o que era uma dor de pai. Imagina a dor de uma mãe que perde o filho. Aí Davi vai lá e a palavra diz: e Davi consolou. Sabe de uma coisa? Quem sabe Deus está te permitindo viver essas circunstâncias da tua vida para que você possa se achegar a outros e consolar. O mistério do Evangelho é esse: é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. E não raras vezes, no caminho, teremos que aprender a consolar o irmão. Não tem nada melhor do que alguém que põe tua cabeça no ombro e diz assim: olha, estou do teu lado. Estou do teu lado. Em quinto lugar, Davi, ele tem uma certeza de que Deus ainda não concluiu o projeto dele na sua vida. Quero terminar com isso. Davi tinha certeza de que Deus ainda não havia concluído o projeto para a vida dele. E sabe o que eu acho belo nesse texto? É que Davi volta, consola aquela mãe que chorava a morte do filho, leva para a cama e faz amor gostoso. E desse amor gostoso, sincero, verdadeiro, que é culto a Deus, sai quem? O sucessor do trono. É Deus. É o tapeceiro. É aquele soberano que a gente não consegue entender. E o que me consola é saber que Jesus nos já alertou: o que eu faço hoje, tu não entendes. Entenderás depois. Aí você olha para o relógio e diz: Senhor, e aí, já está na hora, Pai. Faz alguma coisa. Deus diz assim: o que eu faço hoje, tu não entende. Aí você ora e diz: Pai, Senhor, não aguento mais. Fala comigo. E a única coisa que você ouve é o silêncio de Deus. E esse silêncio de Deus diz: olha, o que eu faço hoje, tu não entende. Mas eu estou trabalhando. Eu estou mexendo nesse vaso. Eu estou dando voltas e voltas nesse tapete. Eu te conheço, filho, eu sei. Eu tenho planos belíssimos. Pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o fim que desejais. A palavra de Deus para você hoje é: levante-se. Se vista com as mais belas vestes, perfume-se com o Evangelho e vai adorar o Senhor. Restaure os seus relacionamentos antigos. Aprenda a consolar aqueles que também choram no caminho. E entenda, tenha a convicção de que Deus ainda vai fazer coisas grandes na sua vida, porque aquele que começou a boa obra é fiel. Ele é fiel.
Quantas e quantas vezes eu orei dizendo: Senhor, me dá essa menina, Senhor. Eu amo. E hoje eu oro: Senhor, valeu, Senhor, porque tu não ouviu as minhas orações. Tu sabia que tu tinha algo melhor para mim, Senhor. Portas que se abrem, portas que se fecham têm o mesmo valor se fechadas ou abertas pelas mãos do Senhor. Davi chora, dói. Mas ele vai para o templo, ele adora, a vida segue, o fluxo continua. E Deus honra ele com o sucessor do trono, vindo da mesma mulher, onde aquela palavra de morte tinha alcançado. William Carey foi um dos missionários mais incríveis, dos quais eu já li a sua biografia. E ele é tido como o pai das missões modernas. Uma vez Deus tocou no coração dele para que ele fosse evangelizar na Índia. E ele foi. E chegou lá e a sua filha, a sua esposa enlouquece. Antes disso ele tinha falado com o conselho da sua igreja, e o conselho da sua igreja diz: olha, se Deus quisesse salvar os pagãos, Ele fará isso sem a minha e sem a sua ajuda. A gente não vai te abençoar. Mas ele insiste. Chega lá, a esposa enlouquece. E o filho morre. E durante 7 anos, ninguém se rende, ninguém se soma ao projeto dele. Ninguém dá crédito à sua pregação. Mas ele sabia que Deus ainda havia de aperfeiçoar aquela obra. E ele não desiste. E ele continua. E William Carey fez uma revolução. Milhares de escolas, milhares de traduções bíblicas e milhares de pessoas se chegaram a Jesus através daquela vida. Ele podia ter dito: Senhor, eu venho para o campo missionário, minha esposa enlouquece, meu filho morre, ninguém me apoia, ninguém se converte, que porcaria é essa? Mas ele vai para o templo e adora. Ele vai para o templo e adora. Aí a gente canta aqui: não importam as circunstâncias. A gente nem pensa no que está cantando. Te adorarei. Será que é isso que você quer fazer hoje? Eu queria terminar lendo só uma coisa. A palavra de Deus diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas isso não quer dizer que ela seja sempre psicologicamente boa. Não quer dizer que ela seja sempre emocionalmente agradável. E nem quer dizer que ela seja sempre logicamente perfeita aos nossos olhos. Mas continue crendo na vontade de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. O maior milagre é continuar tendo fé, mesmo quando não há milagres. Quero repetir isso. Quero terminar com essa frase. O maior milagre é continuar tendo fé, mesmo quando não há mais milagres. Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Eu queria que você tivesse um tempo de oração. O que aconteceu na tua vida? O que tem feito você chorar? Eu quero te lembrar que nesse momento existe uma família lamentando a morte de uma adolescente de 16 anos que foi atravessar a rua e nunca mais voltou para casa. E como essa família, muitas outras famílias que carecem de ouvir essa palavra. Essa é a verdadeira resiliência. É quando a gente encontra em Deus forças e apesar de não entender a obra dele, continuamos crendo e adorando. E Jó diz, no fim das contas: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E Jó começa a orar por aqueles amigos inimigos. E
Deus começa a virar a sorte de Jó, e tudo que Jó tinha, Deus dá em dobro. Deus só não dá em dobro os filhos, porque filho ninguém perde, seres humanos não se perdem. E a minha alegria vai ser ir lá na glória, encontrar pessoas as quais eu perdi aqui na terra. E Davi tinha essa certeza também, porque ele diz, ele não voltará, a criança não voltará para mim, mas eu irei até ela. Você consegue imaginar esse encontro celestial entre você e os seus? Quem sabe você abraçando e chorando no ombro do seu irmão que faleceu. Você pulando de alegria ao encontrar a sua mãe. Imagina o regozijar de uma família que encontrou aquele adolescentezinho que teve a sua vida abreviada aqui na terra. Você consegue imaginar esse encontro? Quando a cura não chega, continue adorando. Quando sua empresa vai à falência, continue adorando o Senhor. Quando uma relação termina e as separações começam a mutilar o seu coração, continue adorando. Quando se perde alguém querido, continue adorando. Porque Ele está no controle. E o que Ele começou, Ele vai terminar. E Ele é bom, e Ele é poderoso. E a gente não entende o trabalhar de Deus, mas Ele sabe o que faz na nossa vida. Uma das coisas mais belas que eu falei aqui é sobre o consolo. E eu queria convidar você a consolar o seu irmão. Você pode orar com ele. Você e a pessoa que está do seu lado. Agora eu queria que vocês tivessem um tempo de oração. Ora com a pessoa que está do seu lado. Se você não se sentir à vontade, também pode ficar só, não tem problema, não se sinta constrangido. Mas experimente o consolo do seu irmão agora. Chora com ele, abraça ele, dá uma palavra de ânimo para ele. Ajuda ele a levantar desse chão, a se vestir, a se perfumar. Vai com ele e começa a adorar ele, adorar o Senhor no templo. Porque nem sempre Deus vai realizar os nossos sonhos. Nem sempre Deus vai responder de forma positiva às nossas orações. Muitas vezes nós vamos dar de cara com as impossibilidades. Mas a nossa fé nos fará caminhar e ver o impossível acontecer. Deus há de aperfeiçoar aquilo que Ele começou na tua vida. Você pode ter uma palavra de oração em alguns minutos aí com a pessoa que está do seu lado. A gente já está terminando essa reunião. O que aconteceu com você? Quem sabe um divórcio? Quem sabe perder um amigo? Quem sabe perder os sonhos? Quem sabe portas fechadas? Quem sabe famílias destruídas? Eu não sei. Mas o Eterno te conhece bem. Ele te ama. E a palavra nos garante que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. Mesmo que você não entenda, adora o Senhor. O maior milagre é continuar caminhando em fé, mesmo quando os nossos olhos não contemplam milagres. Eu te adoro, Senhor, mesmo sem entender, mesmo com portas fechadas, mesmo com orações não respondidas, mesmo com dor no coração, mesmo com lágrimas nos olhos. Eu te adoro, Senhor. Eu sei que Tu cuida de mim. Me põe no colo, consola minha alma, me ajuda a consolar os irmãos que se chegarem nesse caminhar. Vem, Pai.
sou tão pequenino, eu sou tão pequeno, mas eu quero te adorar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu te amo, Senhor. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu sou, apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei. Não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Amém. Vamos ficar em pé? Você pode ficar em pé agora. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Quem sabe você chegou aqui perguntando: onde é que Deus está no meio desse meu sofrimento? Onde Deus está no meio desse meu sofrimento? Eu quero te responder na autoridade que Deus me dá nessa noite, de te dizer que Deus está no mesmo lugar de onde Ele viu a maior de todas as tragédias acontecerem, que foi um injusto ser purificado por um justo que morreu na cruz. A cruz foi a maior de todas as tragédias. Não há explicação. Mas que consolo que nos vem da cruz. O próprio Jesus orou dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você tem coragem de hoje orar da mesma forma que Jesus e dizer: Pai, se possível, cesse esse meu sofrimento, mas que não seja a minha vontade, mas a tua, Senhor. E aquele sofrimento de Jesus produziu para nós eterno peso de glória. Aleluia. A palavra diz que os nossos sofrimentos não são para serem comparados com a nossa alegria do porvir. Como é que anda teu coração? Quem sabe você se deparou com as impossibilidades da vida. Quem sabe o que você pedia não aconteceu. Mas eu queria te convidar para a gente terminar esse momento cantando de todo o nosso coração, a fazer dessa canção a nossa oração. Perto quero estar, não importam as circunstâncias, eu te adorarei, Senhor. É assim que eu me rendo ao Senhor hoje. Eu, muitas vezes, não entendo o que Deus está fazendo, mas eu tento, em todas elas, confiar em Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Ora ao Senhor, diga: Senhor, cuida de mim, Senhor. Eu quero te adorar, Senhor. Eu quero fazer como fez Davi, Senhor. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, sei. Se comparado ao que eu não me abandono, Senhor, me levanto desse chão. Eu te adoro, Senhor. Aleluia.
teu amigo me tornei. Bem forte, adora o Senhor agora. Te louvarei, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, te adorarei, te louvarei. Faz um coral ao Senhor, bem forte, louva o Senhor agora. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Pai querido, obrigado por essa noite, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a continuar adorando, mesmo em meio às tragédias da nossa vida. Quando a angústia apertar, Senhor, nos ajuda a sair do chão, a nos vestirmos e nos perfumarmos com a Tua graça. Senhor, dá que nossos olhos possam enxergar a realidade, Senhor. E que Tu nos ensine a consolar aqueles que choram ao nosso lado. Nos batiza com a certeza de que ainda há muito por ser feito na nossa vida, Senhor. E que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar. E que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando, Senhor, nossa mente não entende, o nosso coração Te adora, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti, Jesus. Você pode abraçar bem forte a pessoa que está do seu lado? Aleluia! Deus é bom! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!